Na savana quente, um javali enfrentava parasitas. Mangustos ajudavam o javali na vida selvagem. Porém, de repente, caçadores rompem a paz do seu refúgio. No final, o javali prova que até os gigantes da natureza possuem um coração inabalável. O sol escaldante da savana africana castigava impiedosamente a terra ressecada. No meio desse cenário árido, um javali robusto e imponente caminhava com determinação. Seu nome era Tusker, conhecido por todos os animais da região como o mais corajoso e forte de sua espécie. Seus olhos pequenos e astutos esquadrinhavam o horizonte, em busca de algo que apenas ele parecia conhecer. Enquanto avançava, deixando para trás uma nuvem de poeira, Tusker sentia o incômodo constante dos carrapatos que se agarravam à sua pele grossa. Era por isso que ele se dirigia ao famoso spa dos mangustos, um local onde esses pequenos animais prestavam um serviço valioso aos grandes habitantes da savana, livrando-os dos parasitas indesejados. Ao se aproximar de um grupo de rochas, Tusker avistou o que procurava. Uma colônia de mangustos se agitava, seus corpos esguios e ágeis movendo-se rapidamente entre as pedras. O líder do grupo, um mangusto de pelo prateado chamado Zizi, ergueu-se nas patas traseiras ao ver o enorme javali se aproximando. "Bem-vindo, grande Tusker!" exclamou Zizi, sua voz estridente ecoando no ar quente. "Vejo que veio nos fazer uma visita. Problemas com os inquilinos indesejados novamente?" Tusker grunhiu em resposta, balançando a cabeça em um gesto afirmativo. "Vocês não fazem ideia do quanto esses carrapatos podem ser irritantes. Vim em busca dos seus serviços, Zizi." "Espero que você e sua equipe estejam prontos para um desafio." Zizi riu, um som agudo que logo foi acompanhado pelos outros mangustos. "Para você, meu amigo, sempre estamos prontos." "Venha, deite-se aqui perto das rochas, onde a sombra oferece um pouco de alívio deste calor infernal." Obediente, Tusker se aproximou do local indicado e se deitou pesadamente, soltando um suspiro de alívio ao sentir a frescura da sombra em seu corpo. Imediatamente uma dúzia de mangustos se aproximou, seus olhos brilhando com a perspectiva de uma refeição farta de carrapatos. Enquanto os pequenos limpadores começavam seu trabalho meticuloso, Tusker fechou os olhos, permitindo-se relaxar pela primeira vez em dias. O alívio era quase imediato, e ele podia sentir a tensão deixando seu corpo à medida que os mangustos removiam os parasitas um a um. No entanto, algo no ar fez com que suas orelhas se movessem, captando um som distante. Seus olhos se abriram de repente, e ele ergueu a cabeça, alerta. Zizi, que supervisionava o trabalho de sua equipe, notou a mudança repentina no comportamento do javali. "O que foi, Tusker?" perguntou o mangusto, sua própria postura mudando para uma de alerta. Tusker farejou o ar, seus sentidos aguçados captando algo que os outros ainda não haviam percebido. "Há algo errado, Zizi." "O vento. Ele traz um cheiro estranho, um cheiro que não pertence à savana." Intrigado, Zizi subiu em uma rocha próxima, seus olhos perspicazes vasculhando o horizonte. Por um momento, nada parecia fora do comum, mas então ele viu uma nuvem de poeira ao longe, movendo-se de forma não natural. "Você está certo, Tusker", disse Zizi, sua voz agora carregada de preocupação. "Há algo se aproximando. Algo que não é animal." O javali se levantou abruptamente, fazendo com que os mangustos que ainda trabalhavam em sua pele saltassem de susto. "São eles!" rosnou Tusker,
seus olhos agora fixos na direção da nuvem de poeira. Os caçadores furtivos. Um murmúrio de medo percorreu o grupo de mangustos. Eles haviam ouvido histórias sobre esses humanos que vinham à savana não para observar, mas para capturar e machucar. Zizi, sentindo o pânico crescente entre seu povo, rapidamente tomou o controle da situação. "Acalmem-se todos vocês", ordenou ele. "Precisamos pensar com clareza." "Tusker, o que devemos fazer?" O javali ponderou por um momento, sua mente trabalhando rapidamente para formular um plano. "Vocês precisam se esconder", disse ele finalmente. "Suas tocas nas rochas. Vão para lá e não saiam até que eu diga que é seguro." Zizi hesitou. "E quanto a você, meu amigo?" "Não podemos deixá-lo aqui sozinho para enfrentar esses invasores." Tusker balançou a cabeça, determinação brilhando em seus olhos. "Eu posso lidar com eles. Sou grande demais para ser uma presa fácil. Vocês, por outro lado, são exatamente o tipo de animal que eles procuram." Pequenos, fáceis de capturar e transportar. O líder dos mangustos sabia que Tusker estava certo, mas a ideia de abandonar um amigo o incomodava profundamente. No entanto, ele também tinha uma responsabilidade para com seu povo. "Está bem", concordou Zizi relutantemente, "mas prometa que terá cuidado. E se precisar de ajuda, basta chamar." "Estaremos prontos." Com um aceno de cabeça, Tusker observou enquanto Zizi rapidamente organizava seu grupo, guiando-os para a segurança das tocas entre as rochas. Em questão de minutos, a área que antes fervilhava de atividade estava silenciosa e aparentemente deserta. Sozinho agora, Tusker se virou para encarar a direção de onde vinha a ameaça. A nuvem de poeira estava mais próxima agora, e ele podia ouvir o som distinto de um motor. Seu coração batia forte em seu peito, mas não de medo. Era a adrenalina da batalha iminente que corria por suas veias. Enquanto se preparava para o confronto, Tusker não podia deixar de pensar em como uma simples visita ao spa dos mangustos havia se transformado em algo tão perigoso. Mas ele estava determinado a proteger seus amigos, não importava o custo. O som do motor ficava cada vez mais alto, e Tusker plantou suas patas firmemente no chão, pronto para o que quer que viesse. A savana, que momentos antes parecia tão pacífica, agora estava carregada de tensão. O palco estava montado para um confronto que mudaria para sempre a vida de Tusker e dos mangustos. E assim, com o sol implacável acima e o perigo se aproximando, o valente javali se preparou para enfrentar o desconhecido, determinado a defender não apenas a si mesmo, mas também aqueles que confiavam nele para sua proteção. O rugido do motor ficava cada vez mais alto, reverberando pela savana e quebrando o silêncio que havia se instalado. Tusker, o valente javali, mantinha-se firme, seus cascos fincados na terra seca, enquanto seus olhos pequenos e astutos fixavam-se na direção do som que se aproximava. De repente, surgindo por trás de uma colina distante, apareceu um veículo todo-terreno. Era grande e barulhento e deixava para trás uma nuvem de poeira que parecia querer engolir toda a paisagem. Dentro dele, Tusker podia ver as silhuetas de 3 homens, seus rostos ocultos por chapéus de aba larga e óculos escuros. O coração do javali acelerou,
mas não de medo. Era a adrenalina da batalha iminente que pulsava em suas veias. Ele sabia que era a única linha de defesa entre esses invasores e seus amigos mangustos, escondidos nas tocas rochosas atrás dele. O veículo diminuiu a velocidade ao se aproximar, e Tusker pôde ouvir as vozes animadas dos homens. Eles falavam em uma língua que ele não entendia, mas o tom de suas vozes deixava claro que haviam avistado algo que os interessava. "Olha só o que temos aqui!" exclamou um dos homens apontando para Tusker. "Um javali enorme." "Isso sim é que é sorte." "Deixa pra lá", respondeu outro, sacudindo a cabeça. "Viemos atrás de presas menores. Esse bicho é grande demais para transportarmos." O terceiro homem, que parecia ser o líder, olhou para Tusker com um misto de admiração e cautela. "É verdade, ele é grande demais para levarmos." "Mas onde há um animal tão grande, certamente há outros menores por perto." Tusker observava atentamente cada movimento dos caçadores. Ele podia sentir o cheiro do medo emanando das tocas atrás dele, onde os mangustos se escondiam. Sabia que precisava agir, e rápido. Com um grunhido profundo que mais parecia um trovão, Tusker avançou alguns passos em direção ao veículo. Sua postura era ameaçadora, as presas afiadas à mostra, os pelos eriçados ao longo de seu dorso maciço. Os homens, surpreendidos pela súbita demonstração de agressividade, recuaram instintivamente. "Cuidado!" gritou um deles. "Esse bicho parece furioso!" O líder do grupo, no entanto, não parecia disposto a recuar tão facilmente. Com um movimento rápido, ele pegou algo no banco traseiro do veículo, uma rede grande e pesada, claramente projetada para capturar animais. "Vamos pegar esse valentão", disse ele, com um sorriso malicioso. "Pode não ser o que viemos buscar, mas certamente valerá a pena o esforço." Tusker observou os preparativos dos homens com uma mistura de raiva e determinação. Ele sabia que não podia permitir que esses invasores ficassem ali por muito tempo. Quanto mais permanecessem, maior era o risco de descobrirem os mangustos. Com um rugido ensurdecedor que ecoou pela savana, Tusker investiu contra o veículo. O impacto foi tremendo, fazendo todo o terreno balançar violentamente e os homens gritarem de surpresa e medo. "Ele é louco!" berrou um dos caçadores, agarrando-se ao banco para não cair. O líder, no entanto, não estava disposto a desistir tão facilmente. "Não recuem!" gritou ele para seus companheiros. "Preparem a rede, vamos pegar esse monstro!" Enquanto os homens se reorganizavam, Tusker recuou alguns passos, preparando-se para outro ataque. Ele podia sentir o gosto do perigo no ar, mas também a responsabilidade pesada sobre seus ombros. Não era apenas por si mesmo que lutava, mas por todos os animais da savana que esses homens ameaçavam. No meio do caos, um movimento nas rochas chamou a atenção de Tusker. Era Zizi, o líder dos mangustos, que havia saído de seu esconderijo e observava a cena com olhos arregalados de preocupação. "Tusker", sussurrou Zizi, sua voz quase inaudível no meio da confusão. "Cuidado, eles têm armas." O javali assentiu discretamente, grato pelo aviso. Ele sabia que precisava ser esperto, não apenas forte. Os homens tinham tecnologia ao seu lado, mas Tusker tinha o conhecimento do terreno e a força de sua determinação. Enquanto os caçadores se preparavam para lançar a rede, Tusker tomou uma decisão ousada. Em vez de atacar o veículo novamente,
Ele se virou e começou a correr em direção a um desfiladeiro próximo, conhecido por todos os animais locais, mas invisível para os estranhos até que estivessem bem próximos. "Ele está fugindo!" gritou um dos homens. "Vamos atrás dele!" O veículo rugiu a vida novamente, perseguindo Tusker pela savana. O javali corria com toda a sua força, guiando os caçadores para longe das tocas dos mangustos e em direção ao perigo oculto à frente. Zizi e os outros mangustos observavam a cena desenrolar-se, seus corações acelerados de medo e admiração pela coragem de seu amigo. "Que os espíritos da savana o protejam", murmurou Zizi, sua voz carregada de emoção. À medida que Tusker se aproximava do desfiladeiro, ele podia ouvir o veículo ganhando terreno rapidamente. O solo sob seus cascos começava a mudar, tornando-se mais solto e traiçoeiro. Ele sabia que estava chegando ao ponto crítico. Com um último esforço, Tusker fez uma curva abrupta, desviando-se do caminho do desfiladeiro no último segundo. O veículo, pesado e sem a agilidade do javali, não conseguiu fazer a curva a tempo. O grito de surpresa e terror dos caçadores ecoou pela savana quando perceberam tarde demais o perigo à frente. O veículo derrapou, suas rodas perdendo a tração na beira do desfiladeiro. Tusker parou e se virou, observando a cena com uma mistura de alívio e preocupação. Ele não queria machucar os homens, apenas afastá-los. Por um momento que pareceu uma eternidade, o veículo balançou precariamente na beira do precipício. Então, num último esforço desesperado, o motorista conseguiu reverter o veículo, afastando-o da beira do desfiladeiro. O todo-terreno parou, a alguns metros do desastre, com o motor roncando e os homens dentro dele ofegantes e visivelmente abalados. Tusker observou, enquanto os caçadores, ainda tremendo, saíam lentamente do veículo. Seus rostos estavam pálidos e o medo era evidente em seus olhos. O líder, que antes parecia tão confiante, agora olhava para Tusker com um novo respeito. "Já acho que subestimamos este lugar", disse ele, sua voz trêmula, "e seus habitantes." Sem dizer mais nada, os homens entraram novamente no veículo. Desta vez, no entanto, não era para perseguir, mas para partir. O motor rugiu uma última vez, e o todo-terreno começou a se afastar, deixando para trás apenas uma nuvem de poeira. Tusker permaneceu onde estava, observando até que o veículo desapareceu no horizonte. Só então, com a certeza de que o perigo havia passado, ele se permitiu relaxar. Seu corpo doía do esforço, mas seu coração estava leve com a vitória. Lentamente, ele se virou e começou a caminhar de volta para as rochas onde os mangustos se escondiam. À medida que se aproximava, viu pequenas cabeças começarem a surgir das tocas, olhos brilhantes de admiração e gratidão. Zizi foi o primeiro a sair completamente, correndo para encontrar o grande javali. "Tusker!" exclamou ele, sua voz cheia de emoção. "Você conseguiu! Você nos salvou!" O javali baixou a cabeça, tocando gentilmente o pequeno mangusto com seu focinho. "Fizemos isso juntos, meu amigo", disse ele suavemente. Sua advertência sobre as armas me ajudou a pensar em um plano melhor. Aos poucos, todos os mangustos saíram de seus esconderijos, rodeando Tusker com gritos de alegria e gratidão. O grande javali olhou ao redor para os rostos sorridentes de seus pequenos amigos e sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. Naquele momento, sob o sol escaldante da savana, Tusker entendeu que havia encontrado algo mais valioso
do que qualquer spa poderia oferecer. Ele havia encontrado uma família, um lugar onde pertencia. E assim, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Tusker e os mangustos celebraram sua vitória e a força de sua amizade recém-forjada, sabendo que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que o futuro lhes reservasse. Os dias que se seguiram à vitória de Tusker sobre os caçadores foram de paz e celebração na savana. A notícia de sua bravura se espalhou rapidamente, e animais de todas as espécies vinham prestar suas homenagens ao corajoso javali. Tusker, no entanto, permanecia humilde, insistindo que sua ação fora apenas o cumprimento de um dever para com seus amigos. A rotina no spa dos mangustos havia retomado seu curso normal, com Tusker fazendo visitas regulares para livrar-se dos carrapatos indesejados. Mas algo havia mudado. O vínculo entre o javali e a colônia de mangustos, especialmente com Zizi, havia se fortalecido consideravelmente após o incidente. Numa tarde particularmente quente, enquanto Tusker desfrutava dos cuidados de seus pequenos amigos, Zizi se aproximou com uma expressão preocupada em seu focinho afiado. "Tusker, meu amigo", começou o mangusto, sua voz baixa e cautelosa. "Tenho ouvido rumores inquietantes vindos do outro lado do rio." O javali ergueu a cabeça, seus olhos atentos fixos no pequeno líder. "Que tipo de rumores, Zizi?" O mangusto hesitou por um momento antes de continuar. "Dizem que um grupo de hienas se estabeleceu por lá. Não as hienas comuns que conhecemos, mas uma espécie diferente, mais agressiva." "Elas têm causado problemas, perturbando o equilíbrio da região." Tusker franziu o senho, processando a informação. As hienas eram conhecidas por serem oportunistas, mas geralmente não representavam uma ameaça significativa para os outros habitantes da savana. Uma nova espécie, no entanto, poderia mudar essa dinâmica. "O que mais você sabe sobre elas?" perguntou Tusker, sua voz grave refletindo a seriedade da situação. Zizi balançou a cabeça. "Não muito, infelizmente, mas ouvi dizer que elas são maiores e mais fortes que as hienas comuns, e o que é mais preocupante, parecem não respeitar as leis não escritas da savana. Têm atacado sem provocação, até mesmo durante o dia." A notícia era perturbadora. A savana funcionava com um delicado equilíbrio, onde cada espécie tinha seu papel e seu território. Uma nova ameaça poderia desestabilizar todo esse sistema. "Precisamos investigar isso mais a fundo", declarou Tusker, levantando-se. "Se essa ameaça for real, todos nós estaremos em perigo." Zizi assentiu, mas seus olhos brilhavam com preocupação. "Concordo, mas como faremos isso?" "Atravessar o rio não é tarefa fácil, especialmente para nós, mangustos." Tusker refletiu por um momento, seu olhar vagando pela savana que se estendia diante deles. Então, uma ideia surgiu em sua mente. "E se pedíssemos ajuda aos elefantes?" sugeriu ele. "Eles podem atravessar o rio com facilidade e nos ajudar a investigar." Os olhos de Zizi se arregalaram com a sugestão. "Os elefantes?" "Mas eles raramente se envolvem nos assuntos de outras espécies." "Verdade", concordou Tusker, "mas esta não é uma situação comum. Se essas hienas representam uma ameaça para toda a savana, os elefantes também estarão em perigo. Além disso", acrescentou com um sorriso, "tenho uma velha amiga entre eles que pode nos ajudar." Zizi olhou para Tusker com uma mistura de surpresa e admiração. "Você não deixa de me surpreender, meu amigo. Quem é essa sua amiga elefante?" "Seu nome é Nuru",
respondeu Tusker, um brilho de afeto em seus olhos. Crescemos juntos nesta savana. Ela é sábia e justa, e tenho certeza de que entenderá a gravidade da situação. Com um plano em mente, Tusker e Zizi reuniram um pequeno grupo de mangustos corajosos para acompanhá-los em sua jornada até o território dos elefantes. A viagem não seria fácil, mas a urgência da situação os impelia a agir rapidamente. Ao amanhecer do dia seguinte, o grupo inusitado partiu. Tusker liderava o caminho, seu corpo robusto abrindo uma trilha através da vegetação alta. Zizi e os outros mangustos o seguiam de perto, seus corpos ágeis facilmente se adaptando ao ritmo do javali. A jornada os levou através de planícies douradas pelo sol, onde manadas de zebras e antílopes pastavam pacificamente. Passaram por pequenos oásis, onde animais de todas as espécies se reuniam para beber e se refrescar. Em cada parada, Tusker e Zizi aproveitavam para coletar mais informações sobre as misteriosas hienas, mas as notícias eram sempre vagas e contraditórias. Após um dia inteiro de viagem, o grupo finalmente avistou o majestoso baobá que marcava a entrada do território dos elefantes. À medida que se aproximavam, podiam ouvir o som baixo e retumbante das vozes dos gigantes cinzentos. Tusker fez sinal para que o grupo parasse a uma distância respeitosa. "Esperem aqui", instruiu ele. "Irei adiante e falarei com Nuru. Se tudo correr bem, voltarei para buscá-los." Zizi assentiu, embora fosse visível a apreensão em seus olhos. "Tenha cuidado, meu amigo." Os elefantes podem ser imprevisíveis. Com um aceno reconfortante para seus companheiros, Tusker avançou em direção ao baobá. À medida que se aproximava, viu uma figura familiar emergir de trás da enorme árvore. Era Nuru, tão majestosa quanto ele se lembrava, suas presas de marfim brilhando sob o sol poente. "Tusker." A voz de Nuru era suave, mas carregada de surpresa. "É você mesmo, meu velho amigo." O javali inclinou a cabeça em respeito. "Sim, Nuru, sou eu. Perdoe-me por aparecer sem aviso, mas venho com um assunto urgente." A elefanta se aproximou, seus olhos sábios estudando o rosto de Tusker. "Deve ser realmente sério para trazê-lo até aqui após tanto tempo." "Conte-me o que o preocupa." Tusker então relatou a Nuru tudo o que haviam ouvido sobre as novas hienas, sua possível ameaça e a necessidade de investigar além do rio. À medida que falava, podia ver a preocupação crescer nos olhos de sua velha amiga. "Isso é de fato perturbador", disse Nuru quando Tusker terminou seu relato. "Se o que você diz é verdade, toda a savana pode estar em perigo." Mas atravessar o rio e entrar em território desconhecido não é uma decisão a ser tomada levianamente. Tusker assentiu, compreendendo a hesitação de Nuru. "Eu sei, minha amiga. É por isso que vim até você. Precisamos de sua sabedoria e força para enfrentar essa ameaça." Nuru ficou em silêncio por um longo momento, seu olhar perdido no horizonte onde o sol começava a se pôr. Finalmente ela se voltou para Tusker, determinação brilhando em seus olhos. "Você está certo, velho amigo. Não podemos ignorar essa ameaça. Reunirei um grupo de elefantes dispostos a ajudar. Amanhã, ao amanhecer, partiremos para o outro lado do rio." O alívio inundou Tusker. Com os elefantes ao seu lado, suas chances de sucesso haviam aumentado consideravelmente. "Obrigado, Nuru." "Sua ajuda significa mais do que posso expressar." A elefanta sorriu,
um gesto surpreendentemente gentil para uma criatura tão imponente. Somos todos filhos desta savana, Tusker. É nosso dever protegê-la. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e púrpura, Tusker retornou para onde Zizi e os outros mangustos esperavam ansiosamente. Ao ver o sorriso no rosto do javali, o pequeno líder soube que as notícias eram boas. Eles concordaram em nos ajudar, anunciou Tusker. Amanhã atravessaremos o rio com os elefantes. Um murmúrio de excitação percorreu o grupo de mangustos. A perspectiva de viajar com os majestosos elefantes era ao mesmo tempo emocionante e intimidante. Naquela noite, enquanto o grupo descansava sob as estrelas, preparando-se para a jornada do dia seguinte, Tusker não pôde deixar de sentir uma mistura de apreensão e determinação. O que quer que estivesse além do rio, ele sabia que enfrentariam juntos. A união improvável entre um javali, um grupo de mangustos e uma manada de elefantes era um testemunho do poder da amizade e da coragem diante da adversidade. E assim, com o som distante dos elefantes e o suave ressonar dos mangustos ao seu redor, Tusker adormeceu, sonhando com as aventuras que o aguardavam além do grande rio. O amanhecer chegou com uma explosão de cores no céu da savana, pintando as nuvens com tons de rosa e laranja. Tusker, Zizi e os mangustos acordaram com o som ritmado de passos pesados se aproximando. Era Nuru, liderando um grupo de 5 elefantes robustos e determinados. "Bom dia, meus amigos", saudou Nuru, sua voz grave, mas gentil. "Espero que estejam prontos para a jornada que nos aguarda." Tusker se levantou, sacudindo a poeira de seu pelo grosso. "Estamos mais do que prontos, Nuru. Não posso expressar o quanto apreciamos sua ajuda." Zizi, que até então observava os elefantes com uma mistura de admiração e apreensão, deu um passo à frente. "Em nome de todos os mangustos, também agradecemos." Sua força e sabedoria serão inestimáveis nesta missão. Nuru inclinou sua grande cabeça em reconhecimento. A savana é o lar de todos nós. Se há uma ameaça, devemos enfrentá-la unidos. Com as apresentações feitas, o grupo em comum iniciou sua jornada em direção ao rio. Os elefantes lideravam o caminho, seus corpos massivos abrindo uma trilha através da vegetação alta. Tusker caminhava logo atrás, com Zizi e os outros mangustos se revezando entre correr ao lado do javali e montar em suas costas para descansar. À medida que avançavam, a paisagem começou a mudar. A grama dourada da savana deu lugar a uma vegetação mais densa e verde. O ar ficou mais úmido e o som distante de água corrente chegou aos seus ouvidos. "O rio está próximo", anunciou Nuru, suas grandes orelhas se movendo para captar os sons ao redor. "Devemos ter cuidado a partir daqui. Não sabemos o que podemos encontrar nas margens." O grupo avançou com mais cautela, todos os sentidos em alerta. Quando finalmente chegaram à margem do rio, ficaram impressionados com a visão. O corpo d'água era muito mais largo e turbulento do que haviam imaginado. Zizi olhou para a água agitada com preocupação evidente. "Como vamos atravessar isso? A corrente parece forte demais." Nuru deu um passo à frente, sua postura confiante. "Não se preocupe, pequeno. Nós, elefantes, somos excelentes nadadores." "Carregaremos vocês com segurança para o outro lado."
A ideia de atravessar o rio nas costas de um elefante era ao mesmo tempo emocionante e aterrorizante para os mangustos. Tusker, percebendo a hesitação de seus pequenos amigos, decidiu liderar pelo exemplo. "Vamos lá, Zizi", disse ele, subindo cuidadosamente nas costas de Nuru. "Confie em nossos amigos elefantes." "Eles não nos deixarão na mão." Encorajados pela confiança de Tusker, Zizi e os outros mangustos se distribuíram entre os elefantes, agarrando-se firmemente aos pelos grossos de seus transportadores improvisados. Com todos a bordo, Nuru deu o sinal e os elefantes começaram a entrar na água. O primeiro contato com a corrente fria fez os mangustos arfarem de surpresa, mas logo se acostumaram com a sensação. À medida que avançavam pelo rio, a correnteza ficava mais forte. Os elefantes, no entanto, mantinham-se firmes, suas pernas poderosas lutando contra a força da água. Tusker observava com admiração a força e a determinação de seus amigos gigantes. No meio da travessia, um grito agudo cortou o ar. Um dos mangustos havia escorregado e caído na água turbulenta. Sem hesitar, Tusker pulou das costas de Nuru e mergulhou na água gelada. "Tusker!" gritou Zizi, seu coração disparando de medo. Por alguns segundos tensos não houve sinal do javali ou do mangusto. Então, para o alívio de todos, Tusker emergiu, segurando o pequeno animal em segurança entre seus dentes. Nuru rapidamente se aproximou, permitindo que Tusker e o mangusto resgatado subissem novamente em suas costas. "Bem feito, meu amigo", elogiou a elefanta. "Sua coragem não conhece limites." Com o susto superado, o grupo continuou sua travessia. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, eles alcançaram a margem oposta. Encharcados, mas seguros, todos desembarcaram na nova terra. Enquanto se sacudiam para secar, Tusker e Zizi observavam o ambiente ao seu redor. A paisagem era sutilmente diferente daquela a que estavam acostumados. As árvores pareciam mais altas, a grama mais escura e havia um silêncio estranho no ar. "Estejam alertas", advertiu Nuru, seus olhos vasculhando os arredores. "Estamos em território desconhecido agora." Mal havia terminado de falar quando um galho estalou nas proximidades. Todos se viraram rapidamente na direção do som, tensos e preparados para qualquer coisa. De trás de um arbusto emergiu uma figura inesperada. Não era uma hiena, como temiam, mas um jovem leopardo. Seus olhos âmbar brilhavam com uma mistura de curiosidade e cautela. "Quem são vocês?" perguntou o leopardo, sua voz surpreendentemente suave para um predador. "E o que fazem nesta parte da savana?" Tusker deu um passo à frente, colocando-se entre o recém-chegado e seus amigos. "Somos viajantes de além do rio", respondeu ele, mantendo um tom calmo, mas firme. "Viemos investigar rumores sobre uma nova ameaça nestas terras." O leopardo inclinou a cabeça intrigado. "Ameaça? Ah, vocês devem estar falando das hienas." Zizi, sua curiosidade superando o medo, se aproximou. "Então é verdade? Existem mesmo hienas perigosas por aqui?" O jovem felino assentiu gravemente. "Sim, elas chegaram há algumas luas. São diferentes de tudo que já vimos antes. Maiores, mais agressivas, elas não respeitam as leis da savana." Nuru trocou um olhar preocupado com Tusker. Suas suspeitas estavam se confirmando, e a situação parecia ainda mais grave do que haviam imaginado. "Pode nos contar mais?" pediu Nuru gentilmente. "Qualquer informação será valiosa." O leopardo olhou nervosamente por sobre o ombro antes de responder. "Posso fazer melhor do que isso. Posso levá-los até um lugar seguro
onde poderemos conversar mais. Meu nome é Quito, a propósito. Tusker estudou o jovem leopardo por um momento antes de tomar uma decisão. Muito bem, Quito. Leve-nos a este lugar seguro. Mas saiba que se isso for uma armadilha... Quito balançou a cabeça vigorosamente. Não, não, juro pela minha honra de caçador. Só quero ajudar. Essas hienas são uma ameaça para todos nós. Com certa hesitação, o grupo concordou em seguir Quito. Enquanto caminhavam pela vegetação densa, Tusker não podia deixar de sentir que estavam entrando mais fundo em um mistério que poderia mudar o destino de toda a savana. O sol já estava alto no céu quando Quito os levou a uma clareira escondida, cercada por rochas altas e árvores frondosas. Era um local naturalmente protegido, ideal para uma conversa delicada. Aqui estaremos seguros, disse Quito, sentando-se sobre uma rocha plana. Agora, deixe-me contar tudo o que sei sobre essas hienas. Enquanto o jovem leopardo começava sua narrativa, Tusker, Zizi, Nuru e os outros ouviam atentamente. As revelações de Quito prometiam lançar luz sobre o mistério que os trouxera até ali, mas também ameaçavam trazer à tona novos e alarmantes desafios. À medida que a história se desenrolava, ficava claro que a missão deles estava apenas começando. A verdadeira natureza da ameaça que enfrentavam ainda estava por ser revelada, e o grupo sabia que precisariam de toda a sua coragem, sabedoria e união para proteger não apenas seu lar, mas toda a savana. O sol da tarde filtrava-se através das folhas das árvores que cercavam a clareira, criando um jogo de luz e sombra no chão. Tusker, Zizi, Nuru e os outros se acomodaram em um semicírculo ao redor de Quito, o jovem leopardo, ansiosos para ouvir o que ele tinha a dizer sobre as misteriosas hienas. Quito respirou fundo antes de começar sua narrativa. Seus olhos âmbar refletiam uma mistura de medo e determinação. As hienas chegaram a cerca de 3 luas, ele começou. No início, pensamos que eram apenas um novo grupo migrando para a área, mas logo percebemos que havia algo diferente nelas. Zizi, sentado nas costas de Tusker, inclinou-se para frente, suas orelhas atentas a cada palavra. Diferente como? Perguntou ele. Elas são maiores do que as hienas comuns, explicou Quito, e mais fortes também. Mas não é só isso. Elas parecem mais inteligentes. Organizadas de uma forma que nunca vimos antes. Nuru balançou sua grande cabeça preocupada. Isso é alarmante. Hienas normalmente já são criaturas astutas. Se estas são ainda mais inteligentes... Exatamente, concordou Quito. Elas não se contentam em caçar para se alimentar. Elas estão tentando dominar todo o território. Já expulsaram vários grupos de animais de suas áreas tradicionais. Tusker franziu o senho, sua mente trabalhando para processar as informações. Mas por quê? Qual é o objetivo delas? Quito sacudiu a cabeça frustrado. Isso é o que não conseguimos entender. Elas parecem estar seguindo algum tipo de plano, mas ninguém sabe qual é. O que sabemos é que elas estão se expandindo cada vez mais, e nada parece detê-las. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo enquanto todos absorviam as palavras de Quito. A situação parecia ainda mais grave do que haviam imaginado inicialmente. Foi Zizi quem finalmente quebrou o silêncio. E quanto ao seu líder? Toda matilha tem um líder, certo? Os olhos de Quito se arregalaram ligeiramente. Ah, sim, o líder.
Eles o chamam de Scar. Scar? Repetiu Tusker, intrigado. Que nome estranho para uma hiena. Ele não é uma hiena comum, disse Quito, baixando a voz como se temesse ser ouvido. Dizem que ele é 2 vezes maior que as outras hienas. Seu pelo é quase negro, e ele tem uma cicatriz que corre do olho esquerdo até o queixo. Daí o nome. Nuru trocou um olhar preocupado com Tusker. Um líder assim deve ser formidável. Como podemos esperar enfrentar tal ameaça? Juntos, respondeu Tusker firmemente. É por isso que estamos aqui. Unidos, somos mais fortes do que qualquer ameaça. As palavras de Tusker pareceram infundir nova coragem no grupo. Até mesmo Quito parecia impressionado com a determinação do javali. Vocês são corajosos, disse o leopardo, um sorriso tímido se formando em seu rosto. Talvez haja esperança afinal. Zizi pulou das costas de Tusker e se aproximou de Quito. Quito, você conhece bem esta área. Pode nos mostrar onde as hienas estão se concentrando? O jovem leopardo hesitou por um momento, mas então assentiu. Posso sim. Há um vale não muito longe daqui onde elas estabeleceram seu território principal, mas é perigoso se aproximar demais. Precisamos ver por nós mesmos, declarou Tusker. Só assim poderemos planejar nosso próximo passo. Nuru concordou. Tusker está certo. Precisamos de mais informações antes de decidirmos como agir. Com a decisão tomada, o grupo se preparou para partir. Quito os guiaria até um ponto de observação seguro, perto do Vale das Hienas. A tensão era palpável, mas também havia um senso de propósito compartilhado. Enquanto caminhavam pela savana desconhecida, seguindo Quito, cada membro do grupo estava imerso em seus próprios pensamentos. Tusker refletia sobre a responsabilidade que sentia em proteger não apenas seus amigos, mas toda a savana. Zizi pensava nas estratégias que poderiam usar contra um inimigo aparentemente superior. Nuru considerava como a força dos elefantes poderia ser melhor utilizada nessa situação delicada. À medida que avançavam, a paisagem ao redor deles começou a mudar sutilmente. A vegetação ficou mais esparsa e o ar carregava um cheiro diferente, mais áspero. Quito os levou por um caminho sinuoso entre rochas e arbustos baixos, sempre alerta a qualquer sinal de perigo. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade de caminhada tensa, Quito fez sinal para que parassem. Estamos quase lá, sussurrou ele. O vale está logo à frente depois daquela formação rochosa. Com extremo cuidado, o grupo se moveu para uma posição de onde podiam observar o vale sem serem vistos. O que viram os deixou boquiabertos. O vale era uma depressão natural na savana, cercado por encostas íngremes em 3 lados. No centro, havia uma série de cavernas e formações rochosas que pareciam servir de abrigo para as hienas. E havia dezenas delas. As hienas que Quito descrevera eram de fato impressionantes. Maiores e mais robustas que as hienas comuns, elas se moviam com uma confiança que beirava a arrogância. Seus pelos eram de um tom mais escuro, quase acinzentado, e seus olhos brilhavam com uma inteligência inquietante. Ali, sussurrou Zizi, apontando para uma figura que emergia de uma das cavernas maiores. Todos prenderam a respiração ao ver a criatura, que só podia ser Scar. Ele era exatamente como Quito havia descrito. Enorme, com pelo quase negro e uma cicatriz proeminente cortando seu rosto. Mas o que mais impressionava era sua presença. Mesmo à distância, era possível sentir a aura de poder e autoridade que emanava dele. Incrível, murmurou Nuru, sua voz mal audível. Nunca vi uma hiena assim.
Tusker observava atentamente, sua mente trabalhando para processar tudo o que via. As hienas pareciam estar se preparando para algo. Havia um senso de propósito em seus movimentos, como se estivessem se organizando para uma grande ação. Precisamos descobrir o que elas estão planejando, disse Tusker, sua voz carregada de determinação. Só assim poderemos impedi-las. Zizi olhou para o amigo com uma mistura de admiração e preocupação. Mas como faremos isso, Tusker? Elas são muitas e nós somos poucos. Foi Quito quem respondeu, surpreendendo a todos. Talvez eu possa ajudar, disse ele hesitantemente. Conheço algumas passagens secretas que levam ao fundo do vale. Se fôssemos cuidadosos, poderíamos nos aproximar o suficiente para ouvir seus planos. A sugestão de Quito era ousada e perigosa, mas também podia ser sua melhor chance de entender a verdadeira natureza da ameaça que enfrentavam. Tusker olhou para cada um de seus companheiros, buscando suas opiniões. Nos olhos de Zizi, viu determinação, nos de Nuru, sabedoria cautelosa, e nos dos outros mangustos e elefantes, uma mistura de medo e coragem. É arriscado, disse Tusker finalmente, mas acho que não temos escolha. Precisamos saber mais se quisermos ter alguma chance contra elas. Com a decisão tomada, o grupo começou a planejar sua incursão ao território das hienas. Sabiam que estavam prestes a se aventurar em território extremamente perigoso, mas também sentiam que o destino de toda a savana poderia depender do sucesso desta missão. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho, Tusker, Zizi, Nuru, Quito e os outros se preparavam para o que poderia ser a aventura mais perigosa de suas vidas. O mistério das hienas estava prestes a ser desvendado, mas o preço dessa descoberta ainda era desconhecido. A noite caiu sobre a savana como um manto de veludo negro, pontilhado por milhares de estrelas brilhantes. Sob esse céu estrelado, Tusker, Zizi, Nuru, Quito e os outros se moviam silenciosamente em direção ao Vale das Hienas. A lua crescente fornecia apenas uma luz tênue, o que era tanto uma bênção quanto um desafio. Oferecia cobertura, mas também tornava a navegação mais difícil. Quito liderava o grupo, seus olhos de leopardo perfeitamente adaptados à escuridão. Ele os guiava por um caminho tortuoso entre rochas e arbustos espinhosos, sempre atento a qualquer sinal de perigo. Estamos quase chegando à entrada da passagem secreta, sussurrou Quito, sua voz mal audível. A partir daqui, precisamos ser extremamente silenciosos. O eco nas cavernas pode nos trair. Tusker assentiu, transmitindo a mensagem para os outros. Os mangustos, naturalmente ágeis e silenciosos, não tiveram problemas em se adaptar. Para Nuru e os outros elefantes, no entanto, o desafio era maior. Seus corpos enormes não foram feitos para furtividade. Talvez seja melhor ficarmos para trás, sussurrou Nuru para Tusker. Podemos vigiar a entrada e garantir uma rota de fuga segura. Tusker hesitou por um momento, relutante em se separar de sua amiga, mas sabia que ela estava certa. Boa ideia, concordou ele. Se algo der errado, precisaremos de vocês para uma saída rápida. Com os elefantes posicionados estrategicamente ao redor da entrada da passagem, o resto do grupo, Tusker, Zizi, Quito e 3 dos mangustos mais corajosos, se preparou para entrar. A passagem era estreita e escura, mal iluminada por alguns fungos fosforescentes que cresciam nas paredes úmidas.
O ar era pesado e carregado de um cheiro forte e selvagem, o cheiro das hienas. Avançando lentamente, o grupo seguia Quito através de um labirinto de túneis. De vez em quando, ouviam ecos distantes de risos sinistros, o som característico das hienas. Cada risada fazia com que se encolhessem, temendo serem descobertos. Após o que pareceu uma eternidade de caminhada tensa, Quito fez sinal para que parassem. À frente, uma fresta de luz se infiltrava por uma abertura na parede da caverna. "É aqui", sussurrou Quito. "Esta abertura dá para a caverna principal. Se tivermos sorte, poderemos ouvir seus planos sem sermos notados." Com extremo cuidado, o grupo se aproximou da abertura. Tusker, sendo o maior, ficou um pouco para trás, enquanto Zizi e os outros mangustos se posicionaram para espiar. O que viram os deixou boquiabertos. A caverna principal era enorme, iluminada por tochas que lançavam sombras dançantes nas paredes. Dezenas de hienas estavam reunidas, formando um semicírculo ao redor de uma plataforma rochosa elevada. E lá, imponente e ameaçador, estava Scar. De perto, ele era ainda mais impressionante. Sua pelagem quase negra brilhava à luz das tochas, e a cicatriz que lhe dava o nome parecia ainda mais proeminente. "Meus irmãos e irmãs", a voz de Scar ecoou pela caverna, profunda e carregada de autoridade. O momento que esperávamos finalmente chegou. Amanhã, ao nascer do sol, iniciaremos nossa grande ofensiva. Um coro de uivos e risadas respondeu às suas palavras, fazendo com que Tusker e seus amigos se encolhessem instintivamente. "Por muito tempo", continuou Scar, "fomos relegados às sombras, vistos como carniceiros como os párias da savana. Mas não mais. Com nossa força e nossa inteligência superior, tomaremos o controle de todas as terras além do rio." Zizi olhou para Tusker, seus olhos arregalados de preocupação. Isso era pior do que haviam imaginado. As hienas não estavam apenas expandindo seu território. Elas planejavam dominar toda a região. Scar continuava seu discurso, detalhando seu plano de ataque. Falava em dividir as hienas em grupos, cada um responsável por subjugar uma área específica da savana. Mencionava táticas de intimidação, de cortar rotas de água e alimento para forçar outros animais a se submeterem. Enquanto ouviam, horrorizados, Tusker sentiu uma determinação crescer dentro dele. Eles precisavam impedir isso, não importava o custo. Mas então, o inesperado aconteceu. Um dos mangustos, sobrecarregado pelo medo e pela tensão, deixou escapar um espirro. O som, embora pequeno, ecoou pela caverna como um trovão. Imediatamente, todas as hienas se viraram em direção à fonte do ruído. "Intrusos!" rugiu Scar, seus olhos brilhando de fúria. "Encontrem-nos, não deixem ninguém escapar." Em um instante, o caos se instalou. Tusker, agindo por puro instinto, gritou: "Corram!" O grupo se virou e começou a correr desesperadamente pelos túneis, o som de dezenas de patas os perseguindo. Quito liderava o caminho, sua memória felina guiando-os através do labirinto subterrâneo. "Por aqui!" gritou ele, fazendo uma curva abrupta. Há uma saída secundária que eles podem não conhecer. Correndo como nunca haviam corrido antes, o grupo seguiu Quito por um túnel estreito e ascendente. Atrás deles, podiam ouvir os rosnados e risadas das hienas se aproximando. Finalmente, viram um feixe de luz lunar à frente. Com um último esforço desesperado, emergiram na superfície, ofegantes e trêmulos. "Nuru!" gritou Tusker assim que saiu.
Precisamos ir agora! Os elefantes, alertas e prontos, rapidamente se juntaram ao grupo em fuga. Nuru abaixou-se, permitindo que Tusker, Zizi e os mangustos subissem em suas costas. "E quanto a mim?" perguntou Quito, parecendo perdido e assustado. "Venha conosco", disse Tusker sem hesitar. "Você é um de nós agora." Com Quito a bordo, os elefantes começaram a correr, suas passadas poderosas cobrindo rapidamente uma grande distância. Atrás deles, podiam ouvir os uivos frustrados das hienas emergindo de várias entradas do complexo de cavernas. Enquanto corriam sob o céu estrelado, Tusker sabia que haviam escapado por pouco. Mas também sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Eles tinham as informações de que precisavam, mas o tempo estava se esgotando. Com o vento açoitando seu rosto enquanto Nuru corria, Tusker olhou para seus companheiros. Nos olhos de cada um viu medo, sim, mas também determinação. Eles haviam enfrentado o coração da escuridão e sobrevivido. Agora tinham uma chance de salvar seu lar. À medida que se distanciavam do território das hienas, Tusker começou a formular um plano. Eles precisariam de ajuda de todos os animais da savana. A batalha que se aproximava não seria apenas pela terra além do rio, mas por toda a savana e pelo modo de vida que todos conheciam e amavam. O sol começava a nascer no horizonte, pintando o céu com tons de rosa e laranja. Um novo dia estava chegando, trazendo consigo a promessa de grandes desafios e, talvez, de uma grande vitória. Tusker sabia que as próximas horas seriam cruciais. A corrida contra o tempo havia começado. O sol se erguia no horizonte, banhando a savana com sua luz dourada. Quando Tusker e seus companheiros finalmente chegaram a uma distância segura do território das hienas. Exaustos, mas aliviados, eles pararam para recuperar o fôlego e planejar seus próximos passos. Nuru gentilmente abaixou sua tromba, permitindo que Tusker, Zizi, Quito e os mangustos descessem de suas costas. O grupo formou um círculo, seus rostos uma mistura de preocupação e determinação. "O que faremos agora?" perguntou Zizi, sua voz trêmula, mas corajosa. "As hienas planejam atacar ao nascer do sol de amanhã. Não temos muito tempo." Tusker olhou para cada um de seus companheiros, sua mente trabalhando rapidamente. "Precisamos unir todos os animais da savana", disse ele finalmente. "Sozinhos, não temos chance contra as hienas, mas juntos podemos resistir." Nuru assentiu, sua voz grave carregada de sabedoria. "Tusker está certo. Esta ameaça não é apenas contra nós, mas contra toda a savana. Devemos espalhar a palavra e reunir todos os que pudermos." "Mas como faremos isso a tempo?" questionou Quito, o jovem leopardo ainda nervoso após sua fuga dramática. "A savana é vasta e há tantos animais diferentes." Foi então que Zizi teve uma ideia brilhante. Seus olhos se iluminaram com entusiasmo. "Os pássaros!" exclamou ele. "Podemos pedir aos pássaros para espalhar a mensagem. Eles podem cobrir grandes distâncias rapidamente e alcançar todos os cantos da savana." Tusker sorriu orgulhoso da astúcia de seu pequeno amigo. "Excelente ideia, Zizi. E conheço exatamente o pássaro certo para nos ajudar." Com um assobio agudo, Tusker chamou por seu velho amigo, Ká, um majestoso falcão peregrino conhecido por sua velocidade e inteligência. Em questão de minutos, Ká apareceu no céu, pousando graciosamente diante do grupo. "Tusker, meu amigo", saudou Ká. "O que o traz tão longe de casa?"
E com uma companhia tão diversificada? Rapidamente, Tusker explicou a situação a Ká, detalhando a ameaça das hienas e a necessidade urgente de unir todos os animais da savana. Os olhos do falcão se arregalaram à medida que compreendia a gravidade da situação. Entendo, disse Ká, assentindo solenemente. Podem contar comigo e com meus irmãos alados. Espalharemos a palavra para todos os cantos da savana, onde devemos dizer para os animais se reunirem. Após uma breve discussão, o grupo decidiu que o grande baobá, uma árvore ancestral no coração da savana, seria o local ideal para a reunião. Era um ponto central fácil de encontrar e tinha um significado especial para muitos dos habitantes da região. Com a missão clara, Ká levantou voo, sua forma elegante logo se tornando apenas um ponto no céu. O grupo observou enquanto ele desaparecia, sabendo que o destino da savana agora dependia da resposta dos outros animais ao seu chamado. E agora? Perguntou um dos mangustos, sua voz pequena, mas determinada. Agora, respondeu Tusker, nós nos preparamos. Cada um de nós tem habilidades únicas que serão valiosas na batalha que está por vir. Precisamos pensar em como podemos usar essas habilidades para nos defender e proteger nosso lar. As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. Nuru e os outros elefantes começaram a coletar grandes troncos e rochas, que poderiam ser usados como barreiras. Zizi e os mangustos, com sua agilidade e tamanho pequeno, se ofereceram para atuar como espiões e mensageiros durante a batalha. Quito, com seu conhecimento do território inimigo, ajudou a traçar mapas e planejar estratégias defensivas. Tusker coordenava tudo, sua mente estratégica trabalhando incansavelmente para antecipar os movimentos do inimigo e preparar contra-ataques. Ele sabia que a tarefa à frente deles era monumental, mas a cada minuto que passava, sua determinação apenas crescia. À medida que o dia avançava, animais de todas as espécies começaram a chegar ao grande baobá. Zebras e antílopes chegaram em manadas, suas listras e manchas criando um mosaico vivo na planície. Girafas erguiam suas cabeças majestosas acima da multidão, enquanto famílias de macacos se empoleiravam nos galhos mais altos da árvore ancestral. Leões e leopardos, normalmente rivais, chegaram lado a lado, unidos pela ameaça comum. Até mesmo os crocodilos dos rios próximos se arrastaram para fora da água, determinados a defender seu território. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, a área ao redor do grande baobá estava repleta de animais. O burburinho de vozes, rugidos, grasnados e silvos criava uma sinfonia selvagem de expectativa e apreensão. Tusker, acompanhado por Zizi, Nuru e Quito, subiu em uma grande rocha para se dirigir à multidão. Um silêncio expectante caiu sobre a assembleia, quando o javali começou a falar. Amigos, irmãos e irmãs da savana, começou Tusker, sua voz forte e clara. Estamos diante da maior ameaça que nossa terra já enfrentou. As hienas, lideradas pelo terrível Scar, planejam atacar ao amanhecer, com a intenção de subjugar toda a savana. Um murmúrio de medo e indignação percorreu a multidão. Mas nós não vamos permitir, continuou Tusker, sua voz se elevando. Unidos somos mais fortes do que qualquer ameaça. Cada um de nós tem um papel a desempenhar nesta batalha. Juntos, defenderemos nosso lar, nossas famílias e nosso modo de vida. Um rugido de aprovação irrompeu da multidão.
Patas bateram no chão, asas bateram no ar, e vozes de todas as espécies se uniram em um grito de união e determinação. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, Tusker olhou para a massa de animais reunidos, sentindo uma onda de orgulho e esperança. Eles enfrentariam o amanhecer juntos, unidos contra a escuridão que ameaçava engolfá-los. A noite caiu sobre a savana, mas ao invés do silêncio habitual, o ar estava carregado de expectativa. Ao redor do grande baobá, os animais se preparavam para a batalha que viria com o nascer do sol. Tusker sabia que as próximas horas seriam cruciais. Eles precisavam descansar, mas também se preparar. Com um último olhar para o céu estrelado, ele fez uma promessa silenciosa. Acontecesse o que acontecesse, eles lutariam. Pela savana, pelo seu lar e por um futuro onde todos pudessem viver em paz. O estágio estava montado. A grande aliança estava formada. E com o primeiro raio de sol, a batalha pelo destino da savana começaria.